Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. Vídeo de hoje vamos comentar os resultados do UFC 236 que aconteceu nesse final de semana. E nesse vídeo vamos falar do co-evento que valia o cinturão interino dos médios. Kelvin Gastelum que enfrentou Israel Adesanya. Que luta impressionante, tá difícil dizer se foi essa ou a luta principal, a melhor luta do ano até aqui. Então se perdeu esse evento, vá atrás e assista. Essa luta acabou terminando com Adesanya como vencedor e novo campeão interino dos médios. Cara, que luta, né? Eu não esperava. Não esperava que essa luta fosse pro quinto round, né? Não esperava que ela fosse terminar por decisão. E mais impressionante, eu não achava que ela fosse ser tão laicar. Assim, né, eu vi muita gente subestimando o Gastelum, né, a gente infelizmente não conseguiu fazer o vídeo pré-evento, mas eu vi muita gente subestimando o Gastelum. Eu achei que a luta tinha ficado melhor pro Gastelum depois que teve essa troca, né, que entrou o Adesanya e saiu o Whittaker, né. Eu achei que a gente tem que deixar um negócio muito claro aqui. Essa foi a primeira luta do Adesanya contra um top dessa categoria. O Anderson Silva, por mais que eu seja fã dele, ele não tá mais no seu auge. Ele não é um cara que tá lá disputando o cinturão. Não dá pra você considerar ele como um dos top 5 da categoria, não, né? Definitivamente não. E a gente tinha um Gastelum que, pô, nocauteou o Jacaré. É um cara que bateu o Bispo, bateu a galera que tava no topo de fato dessa categoria e tava ali agora merecendo realmente essa disputa aí pelo cinturão. Então, foi a primeira vez que o Adesanya se testou contra um top de fato dessa categoria. E foi realmente impressionante. Mostrou ali que tem coração, porque ele teve um choque de realidade, né? No início do primeiro round ali, ele não esperava que um Gastelum infinitamente menor, com uma envergadura muito menor, fosse conseguir aproximar daquela forma e conseguir conectar os golpes que ele estava conectando, e ele ficou um pouco abismado. Ele falou, cara, que isso? Ninguém conseguiu fazer isso comigo até agora. E eu acho que isso foi bom, que isso acordou um pouco o Adesanya, porque eu acho que ele já estava entrando naquela bolha de que ninguém vai me vencer, eu sou indestrutível, ninguém vai me tocar. E não é bem assim que funciona. Quando você chegou no terceiro round ali, cara, a cara do Adesanya tava bem desfigurada já, tinha entrado muitas esquerdas do Gastelum já na cara dele, ele já tinha bambeado algumas vezes, e a luta tava se desenhando, na minha visão, naquele terceiro round, pra uma vitória do Gastelum. Eu falei, o Adesanya não vai conseguir encaixar esses golpes até o final, mas cansa muito a movimentação do que o Adesanya obriga o seu adversário a fazer. O Gastelum tava fazendo um jogo de esquivas ali que você não vê o Gastelum fazendo em tudo quanto é combate, e cara, é uma coisa não natural pra ele. E depois do terceiro round, o fôlego do Gastelum foi diminuindo, acabando até chegando no quinto round em que ele tava já bastante cansado. Então o que acontece o Gastelum não teve potência suficiente para resolver com o Adesanya no início. E o Adesanya conseguiu, com a sua envergadura, ganhando tempo, cansando o Gastelum, forçando o Gastelum a se movimentar e conseguiu levar mais vantagem para os rounds finais. É complicado porque o Gastelum, primeiro, impressionante a trocação. Eu não esperava um Gastelum esquivando daquele jeito. Você vê a mão do Rafael Cordeiro ali, claramente, cada vez mais o Gastelum vem afiando essa trocação dele. E a esquiva dele estava em dia, tudo estava em dia. E tem que estar, porque o Gastelum, ele só consegue fazer o jogo dele funcionar nessa categoria dos médios, ele só consegue aproximar colocando a vida dele em risco. A verdade é essa. Que pra chegar perto ele tem que estar em risco de tomar uma pancada. E toda vez que ele se aproximava, que o Adesanya conseguia conectar um golpe, ele via, caramba, ferrou. E ele dava uma cambaleada. Então, é um risco muito alto pra ele conseguir fazer esses golpes dele conectar. Todo mundo é maior que ele, né? E ele conseguiu fazer, e fez muito bem. Eu vou te falar que no final dessa luta, todos os méritos para Adesanya, primeiro, mostrou coração, mostrou que aguentou essa blitz ali que ele tomou em várias oportunidades, o brilhantismo dele apareceu em alguns momentos, cara, aquela cotovelada giratória que ele deu ali, cara, que coisa plástica, que coisa sensacional, e foi um momento que virou um round ali para ele, que ele tava precisando daquele momento, e ele conseguiu virar. Então, de pontuação, eu vi o primeiro round pro Gastelum, o segundo round para Adesanya, né? Eu acho que o Adesanya mereceu aquela segunda. Ele começou a perceber que o Gastelum estava se arriscando muito e conseguiu conectar aqueles melhores golpes ali. O terceiro round, o Gastelum estava conseguindo até conectar os golpes bem ali, mas o Adesanya conseguiu ter um pouco mais de volume. Esse terceiro talvez seja o mais difícil de pontuar. Seja, porque muita gente falou que essa foi um round claro para o Adesanya. Eu não achei que foi claro, né? Eu achei que foi claro, porque a gente tem uma questão. O estilo do Adesanya lutar favorece mais a pontuação para ele.
Porque é mais plástico, ele se movimenta mais. Ele impressiona mais. Ele impressiona mais, ele tá toda hora jogando o braço dele pra frente ou se movimentando. Então, às vezes realmente dá a entender que ele tá conectando mais golpes, muitas vezes não tá. E não estava, inclusive, conectando os golpes mais potentes. Quem estava dando os golpes mais potentes era o Gastelum. Claramente. Claramente. Então, na hora que terminou o final daquele terceiro round, eu vi muita gente claramente, o round do Gastelum do Adesanya, eu falei, cara, claramente? Não foi bem assim. Foi um round, na minha opinião, foi um round mais apertado da noite. Dá pra você dar pro Gastelum e dá pra você dar pro Adesanya. Então, o estilo do Adesanya favorece ele até na pontuação nesse aspecto. O quarto round, o Gastelum voltou melhor, conseguiu acertar os melhores golpes. Inclusive, eu tava querendo muito que ele finalizasse aquele round, porque você via que os dois já estavam ficando cansados, mas o Gastelum estava começando a ficar mais cansado do que o Adesanya. E o quinto round, infelizmente, não deu pro Gastelum. E eu vou te falar que essa luta, o Adesanya venceu ela pelo seu mérito, pela sua habilidade, mas porque o gás do Gastelum acabou. Ele tava tendo muita dificuldade. Eu cheguei naquele quinto round, pra mim tava 2-2, e se o Gastelum tivesse com o gás que ele tava no quarto round, ele deu trabalho pra caramba pro Adesanya, o Adesanya ia ter problema. Eu acho que ia ser um round muito mais apertado e o Adesanya corria riscos sérios de ser derrotado nessa luta. Então, pra sorte do Adesanya, o gás do Gastelum não durou esse tempo todo e ele conseguiu levar. Choque de realidade para o Adesanya, e eu acho que isso foi um choque de realidade importante para ele, porque bota o pé dele no chão. Não é bem assim, calma, e você tá enfrentando um cara que é pequeno pra essa categoria. Dali pra frente, meu amigo, só tem tubarão, só tem Yoel Romero, só tem o Whittaker, que é um monstrinho também, que aguenta muita pancada e tem uma trocação, na minha opinião, ainda mais refinada do que a do Gastelum. Então, dali pra frente não vai ter vida fácil e a próxima luta dele a gente vai ter finalmente um Adesanya onde a gente vai ver. Será que ele é material para se tornar o campeão linear dessa categoria? Eu acho interessante esse ponto, né? Que o fato dele ter enfrentado o Gastelum antes de enfrentar o Whittaker vai dar a ele o degrau que ele precisa para pegar impulso e chegar nessa luta do Whittaker bem. Porque se não fosse, eu acho que o choque de realidade com o Whittaker ia ser diferente. Porque tá acostumado a dar muito show, tem sua parte brilhantismo, mas tem outros aspectos da luta que tem que estar em jogo. E eu acho que tomar uma pancada bruta, igual a mão do Gastelum igual a mão do Whittaker você tem que saber que você não pode fazer firula e se arriscar a tomar um golpe desse. Foi interessante que a maioria das vezes que o Gastelum deu um golpe mais forte foi quando a guarda do Adesanya estava baixa. Sim. Quando ele, não que ele estava fazendo firula, mas quando ele achou que ele poderia baixar a guarda, como ele fazia com outros adversários, e ele não iria, o adversário não iria capitalizar. E o nível aumenta, ele vai capitalizar. Você baixou a sua guarda, e novamente, é isso que eu falo. Não é todo mundo que consegue fazer o que o Anderson Silva fazia no seu auge, cara. E repito, não acho que eu vou ver ainda na minha vida alguém fazer o que o Anderson Silva fazia da forma que ele fazia. As pessoas dão talvez pouca moral pra... É mais fácil para as pessoas subestimar, falar que o adversário que o Anderson enfrentava era fraco. Mas não era isso. É surreal o que ele fazia. E não é qualquer um que consegue capitalizar da forma que ele capitalizava. E o Adesanya percebeu isso nessa noite. Que toda vez que a guarda dele estava baixa, o Gastelum conseguia aproximar. Lembrando, Gastelum é extremamente pequeno e a diferença de envergadura era monstruosa entre os dois. E mesmo assim ele chegou perto. Agora você imagina um Whittaker ali, que tem envergadura e tem tamanho para chegar lá. Você imagina o Yoel Romero, que tem envergadura, tem potência e tem tamanho para chegar lá. Você imagina um Weidman, que tem também wrestling ali, que pode levar muito perigo. Então, dali pra frente o Adesanya vai ter que botar... E eu acho, ainda bem que a gente definiu isso aqui. Foi importantíssima essa luta com o Gastelum. E eu espero que isso sirva de lição pra ele, pra falar, pera, eu tenho o que preciso pra chegar lá. E ele tem a trocação. Ele é brilhante no que ele faz. O senso de distância, o senso Mas algumas coisas que ele não se preocupava tanto... E agora ele vai ter que se preocupar, e eu acho que ele se preocupou na luta correta. Tipo assim, ele deu mole na luta correta, vamos assim dizer, né? Agora... Vamos falar também do Gastelum, que, cara, impressionante o desempenho do Gastelum. Eu não achei, e toda vez eu fico impressionado com ele, por ele não ter o tamanho certo pra lutar nessa categoria, e ainda assim levar perigo pra essa galera toda. Cara, bate esse peso na categoria de baixo, pelo amor de Deus. Imagina o que ele faria com toda essa potência, todo esse poder dele, se ele conseguisse bater o peso. Ele ia ser um cara praticamente imbatível na categoria de baixo. Lembrando que ele foi antes da luta... do Woodley, a última luta do Woodley contra o Usman, ele foi o último cara que deu trabalho pro Woodley, de fato. É verdade. Né? E ninguém lembra disso, mas ele foi o último cara que, de fato, antes dessa última luta, que deu, de fato, trabalho pro Woodley. Então,
Eu queria muito ver ele descendo de categoria. Eu também. Eu acho que chega a ser injusto. Porque a gente já falou com outros atletas, né? Tem um trator que faz isso também, foi obrigado a subir de categoria, que você fala assim, o seu brilhantismo vai fazendo com que você lute melhor do que os lutadores medianos, do que os lutadores muito bons. Mas quando você chega num nível em que os caras são tão bons tecnicamente quanto você, e você tem uma desvantagem física, você fica numa situação complicada. E olha só, o teto do Gastelum é a disputa de cinturão da categoria de cima. Já é alto pra caramba. Ou eu seja, acho que o do Reis vai chegar lá. É absurdo. Então, o que você acha que ele faria na categoria de baixo? Como é que ele se portaria com essa força se ele conseguisse bater esse peso da categoria? Eu acho que o time do Gastelum tem que repensar a posição dele aí. A dieta dele aí. E ele voltar, cara, pros meio médios. Eu acho que ele... Cara... Seria impressionante. É um desperdício ver um cara com a estatura dele lutando numa categoria onde claramente ele tem uma desvantagem física, né? Isso me deixa bem nervoso. Mas, vamos ver, né? Ele já mostrou que ele realmente tem muita dificuldade. Ele é um cara muito encorpado, né? Teria que mudar talvez bastante coisa pra ele meter peso. Porque também não adianta ele voltar pra chegar no dia da pesagem, ele desmaiar. Eu bater o peso com a qualidade que vai chegar no dia da luta, ele não vai conseguir recuperar bem e não vai conseguir também desempenho. Aí, às vezes, é melhor ele realmente ficar na categoria dos médios e pelo menos ele não vai ter esse problema. Ele tá numa situação complicada, né? Porque é uma diferença de peso que os atletas crescem muito de tamanho, de envergadura. A verdade é que ele tem que fazer um treinamento com o nutricionista e a parte de musculação e preparação física dele para ele alterar um pouco o biotipo. Ou seja, você não pode mais ser um tanque tão largo. Você pode ser um tanque um pouquinho menos, né? Tem que diminuir um pouquinho a sua massa muscular para você chegar lá. Não adianta você falar assim, vou tirar 20 quilos em água. Aí é o que o Leandro falou, o cara vai passar mal, não vai conseguir se recuperar e vai acabar tendo um desempenho ruim na categoria de baixo. Mas eu acho que é uma questão de planejamento. Não é cortar na última semana, mas se fizer um camping pensando já em você alcançar esse peso, pra altura dele, eu não vejo que um grande problema do cara alcançar. Mas lembrando, olha o que o Gastelum tá fazendo nessa categoria. Não é qualquer um que chega, bate Bisping, bate Jacaré, dá trabalho pra Adesanya do jeito que ele deu, o primeiro cara a dar trabalho pra Adesanya da forma que ele deu, e poderia ter vencido essa luta se as circunstâncias fossem diferentes, pelo menos do quesito de gás pra ele ali. Então, é um monstrinho. Gastelum é uma cria do TUF que realmente dá... Cada luta que ele aparece, você vê uma melhora alguma coisa. Dele. É impressionante. Desde quando ele veio do TUF e venceu o TUF, toda luta que passa, ele adapta o jogo dele de uma maneira melhor, a trocação dele fica mais afiada, o jiu-jitsu dele fica melhor. Então, ele tá crescendo. Cada vez que ele luta, ele cresce. Então, não de tamanho, infelizmente. Mas não se impressione de ver o Gastelum na próxima luta dele ainda melhor e ainda mais perigoso. De qualquer maneira... Foi uma das melhores lutas do ano até agora, junto com o evento principal. Certamente esse evento é o melhor evento do ano até aqui. Tem as duas melhores lutas até o momento. Não, né, impressionante o quanto eles se entregaram, o quanto o Adesanya mostrou o coração, o quanto o Gastelum mostrou o coração. Aquele finalzinho ali que, cara, o Adesanya conseguiu dar um knockdown ali e, cara, o Gastelum tava claramente quase apagado. Ele falou, não, cara, eu vou até o final desse negócio aqui. Aí e o juiz... Deu sorte de o juiz não ter parado aquela luta ali, foi por decisão, mas, enfim, tava claro, foi um 10-8, inclusive, naquele último round ali. Você teria que dar o terceiro round pro Gastelum ali pra talvez virar um empate, então não tinha possibilidade do Gastelum vencer essa luta da forma como ela se desenrolou, infelizmente. E eu fico chateado porque eu sempre torço pro Gastelum por causa dessas desvantagens físicas que ele tem. Eu quero ver ele vencendo, cara, eu quero ver ele vencendo. Mas é um barril de tubarão ali. Vamos ver agora como é que o Adesanya vai se portar agora contra, de fato, esses tubarões. Não tem pedra fácil pela frente aí, é o Whittaker, e muita gente subestima o Whittaker de forma desnecessária, e ele já vem mostrando por que ele tá lá, né? Bater o Romero 2 vezes como ele fez não é pra qualquer um. Enfim, parabéns Adesanya. Finalmente enfrentou o top de uma categoria que mostrou que ele tá ali e veio para ficar. E agora vamos ver se ele consegue manter. Realmente, a gente viu 2 disputas de cinturão interino com 2 lutas fantásticas. E eu quero muito, muito ver essa unificação de cinturão, porque eu acho que pode ser ainda melhor. Então, não falamos só dessa luta, mas falamos da luta principal, que teve o cinturão interino dos leves aí que o Dustin Poirier levou. Deve ter um vídeo já aqui para você assistir. Se não é inscrito, clica aqui em cima e se inscreve no canal.